Bom, aí nós temos já ó, a estrutura da sociedade feudal. A estrutura da sociedade feudal, a gente vai começar a falar sobre isso agora, tá? Mas antes eu peço para você se inscrever no nosso canal, fortalecer esse canal aqui poderoso, tá? Para a gente levar mais aulas de história geral para SpaceX, para mais estudantes, tá? Estrutura da sociedade feudal, vamos destacar aqui, olha só, a estrutura da sociedade feudal, crise do Império Romano do Ocidente. A gente vai ver aqui os fatores que levaram à crise do Império Romano. Esse Império Romano que começou lá por volta do ano 27 a.C., Império Romano, estamos falando de Império Romano, que foi até 476 depois de Cristo, com o primeiro imperador, o Otávio, beleza? Então, o primeiro imperador, o Otávio. Bom, esse Otávio ele institui no Império Romano a famosa Pax Romana, e a Pax Romana ela vai existir, vamos pegar aqui como uma época, né, um tempo cronológico fictício, mas é apenas para facilitar os nossos estudos, tá? Vamos pegar a Pax Romana de 300 anos. Então, 300 anos de Pax Romana. Isso é que a gente estuda no ensino médio, o professor fala para a gente, pessoal, nós vamos estudar o Alto Império Romano e o Baixo Império Romano. Então, o Alto Império Romano, vamos pegar ali, a Pax Romana. O Baixo Império Romano, a gente tem o quê? O período de declínio, beleza? Então, vamos pegar aqui como período de declínio os 300 anos. 301, 302, 303, aí começa o Baixo Império, beleza? Então, isso aqui ó, é só para nós tá, nos entendermos. Esse tempo cronológico que eu estou fazendo é só para nós nos entendermos. É um bizu aqui para você se ligar. Crise do Império Romano, meu Deus, quando começou isso? Só pega aí, ó, 300 anos, 301, 302, ou seja, século IV depois de Cristo, beleza? Então, o que nos interessa aqui dessa Pax Romana foi o período de estabilização das fronteiras do Império proposto pelo Otávio, né, o Otávio Augusto, ok? Mas os imperadores torravam a grana do Império todo, né, torravam, ou seja, gastavam os recursos do Império, a corrupção, né, ela foi muito intensa no Império Romano, ok? A anarquia militar começa a surgir lá por volta do século III, tá? Depois de Cristo, 201, 202, 203 e tal. Então, vários fatores aí provocam a crise do Império Romano. Mas temos aí um especial, o quê? Né? A falta de escravos, a mão de obra escrava. Os gregos e os romanos, né? Nesse caso aqui os romanos, eles tinham como modo de produção o modo de produção escravista. Então, na ausência de guerras intensas, ocorreu o quê? Um recuo da mão de obra escrava. Mão de obra escrava faltando, ou seja, o sistema econômico romano entra em colapso, beleza? Entra em colapso. Aumento do preço dos alimentos, aumento do preço dos bens de consumo, no qual os romanos e os cidadãos romanos do Império todos consumiam. Tranquilos? Bom, e além de tudo isso, nós vamos ter, primeiro, na Pax Romana, os acordos entre o Império, ou seja, o imperador de Roma, e as povoações, as tribos bárbaras do norte da Europa, beleza? Então, você tem ali, ó, a Europa, vamos fazer aqui uma Europazinha, veja, não manjo de mapa, tá? Mas é só para a gente visualizar um pouquinho aqui, ó. A Europa está aí a botinha da Europa, que é a Península Itálica, e vamos traçar aqui, ó, essa linha horizontal bem no centro da minha Europa. Que rio é esse? E aí, geografia, que rio é esse? Ele corta transversalmente a Alemanha. Então, vamos pegar aqui ó, o rio Danúbio. O rio Danúbio, beleza? Então, você tem aí o rio Danúbio, a região da Gália, ok? Você também tem a Britânia, ou a Bretanha, beleza? Aqui ó, no sul do Reino Unido, da Inglaterra.
do país de Gales aqui, ó, o sul, a Bretanha, beleza? Você tem também parte do território do Império Romano. Então, toda essa parte sul, ó, essa parte sul aí, nós vamos chamar de quê? Nós vamos chamar, tá? Do Império Romano, na verdade, é o Império Romano, beleza? E também essa área aí, ó, certo? É a região do Mediterrâneo, sul da Península Itálica, a região do Mediterrâneo, beleza? Então, essas comunidades bárbaras, os povos bárbaros que desconheciam o Estado, eles, ó, ocupavam o norte da Europa, beleza? Então, o que os imperadores romanos fizeram? Fizeram acordos, tá? Roma distribuía trigo para esses povos bárbaros eles evitavam adentrar no Império Romano. Mas, com o colapso da economia causada pela falta da mão de obra escrava, esses bárbaros eles foram adentrando no Império Romano. Mesmo que Roma contratasse os guerreiros bárbaros para fazerem parte do exército romano, ou seja, a barbarização do Império Romano, isso não foi suficiente para impedir a entrada desses povos bárbaros, beleza? Os vândalos, os godos, os ostrogodos, os francos, enfim, eles vão adentrando, beleza? Então, o que ajuda também a fazer com que o Império Romano do Ocidente entre em colapso, ou seja, entre decadência, são as famosas invasões bárbaras, beleza? As famosas invasões bárbaras. Veja só, para resumir aqui essa tela e a gente avançar, eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, que durante o Império Romano, nesses 300 anos da Pax Romana, não existia a Europa como nós a conhecemos, tá? E essa informação é com base no livro que está na bibliografia do edital da SpaceX, né? A história geral do Cláudio Vicentino e do Dorigo. Então, na verdade, isso que eu vou falar é do pensamento deles. Então, nesses 300 anos de Pax Romana, não existia a Europa como nós conhecemos hoje. Existia o quê? No sul mediterrâneo, os romanos, tá? E no norte, os bárbaros. Beleza? Eles nem chamavam esse continente de Europa. Mas, com o declínio do Império Romano, com as comunidades romanas saindo do sul da Península Itálica, do sul da Europa, das margens do Mediterrâneo, devido à crise econômica, essa galera vai fazer o quê? Vai avançar para o norte. Eles vão ocupando as suas vilas romanas, eles vão introduzindo o colonato, o cristianismo vai se espalhando. E os germânicos, ou bárbaros, eles estão saindo do norte e avançando para o sul. E o que foi inevitável em relação a isso? Foi inevitável uma integração cultural, certo? A cultura romana se misturando com a cultura germânica. E o que esses historiadores falam, Vicentino e Dorigo, por exemplo, eles falam que essa decadência do Império Romano provocou que a formação de uma Europa branca, cristã e civilizada. Ou seja, a Europa como nós a conhecemos hoje, ok? Então, a decadência do Império Romano do Ocidente provocou a Europa branca, provocou a formação da Europa branca, cristã e civilizada. Beleza? Cultura romana misturada com a germânica, ok? Vamos passar pelo mundo medieval até chegar lá na Idade Moderna, onde esses europeus brancos, cristãos e civilizados vão desenvolver o renascimento cultural, ou seja, vão resgatar a cultura clássica a greco-romana, aí vem o quê? O eurocentrismo e tudo mais. Beleza? Pegou isso aí, guerreiro e guerreira? Então, vamos que vamos aqui, destrinchando as principais características, tá? Dos fatores, né? As características que provocaram a crise do Império Romano. Vamos que vamos, acompanha aí. Olha só, fatores da crise do Império Romano. Visurado aqui, ó. Pax Romana, paz romana, visando reorganizar o Império, houve a suspensão dos combates e controle da expansão romana. Trouxe sérios problemas no abastecimento de escravos. Principal mão de obra romana. Beleza? Aqui nós temos crise econômica.
provocada pelos altos gastos dos imperadores romanos e com as legiões romanas, necessárias para a proteção dos limites, tá? Limites das fronteiras do império. Ou seja, com a crise, né, provocada pelos altos gastos dos imperadores romanos e com as legiões romanas necessárias para a proteção dos limites, fronteiras do império. Instabilidade política oriunda das guerras civis internas e também da anarquia militar, como nós podemos observar aqui. A anarquia militar, ok? Anarquia militar. Muito comum no século III, consistia na deposição e imposição de imperadores pelas legiões romanas, mostrando o grande prestígio dos militares nesse período. Numa tentativa de impedir, de evitar essa anarquia militar, nós podemos destacar o imperador Diocleciano, que tomou o poder do Império Romano lá do século III, depois de Cristo, e ele instituiu a tetrarquia. Beleza? Tetrarquia, governo de 4, né? 2 imperadores e 2 co-imperadores, beleza? Então, porém, a tetrarquia de Diocleciano, ela não foi adiante, até porque o imperador Constantino, conseguiu ali reunificar o império. Tranquilos? Então, vamos lá. Mais outra informação aqui. O cristianismo. O crescimento do cristianismo sob a população mais humilde de Roma fez com que a autoridade do imperador ficasse em xeque, pois sua divindade estava contestada com o advento dessa religião monoteísta. Então, uma outra informação aí, né? A crise do Império Romano, tá? A gente tem aí o cristianismo. Então, eles não veneravam os imperadores como deuses, né? Quando um imperador morria, e aí era obrigatório dos cidadãos romanos fazerem as oferendas, né, e suas orações para o imperador Deus. E os cristãos, eles negam isso. Porém, a humildade pregada pelo cristianismo, a humildade pregada pelo cristianismo tornou-se um ponto interessante para os imperadores. Então, vamos lá. O cristianismo, né, que surge no Império Romano, ele vai começar de baixo para cima, beleza? De baixo para cima, tranquilo? Então, olha só, como assim de baixo para cima? Tá? É o seguinte, os humildes, os escravos, por exemplo, que eram cristãos, eles passam a estabelecer suas orações de forma, primeiro, ocultas, escondidas, mas depois alguns de seus senhores, mestres, principalmente mulheres, né, elas são influenciadas, e esses cristãos, eles passam, né, a transmitir essa religião para os membros da alta classe romana, beleza? Então, o processo vai ser lento ali e gradativo, tranquilo? Então, eles vão ali, né, convertendo, e aí a religião cristã, ela vai ascendendo, beleza? Ou seja, ela vai influenciando as elites do Império Romano, tranquilo? Então, mais uma informação bacana para você. Bom, aqui outra situação, a divisão do Império Romano. Em 395, o imperador Teodósio dividiu o Império Romano em 2 partes. Império Romano do Ocidente, com sede em Roma, e o Império Romano do Oriente, com sede em Constantinopla. Beleza? Bom, a ruralização da economia, ocorrida em virtude do êxodo urbano propiciado pelas ameaças bárbaras, permitindo a valorização das vilas romanas. Vilas, as terras romanas, os latifúndios romanos, beleza? E as invasões bárbaras desestruturaram o império e levaram o seu fim. Então, vamos passando aqui. Fim do Império Romano, o golpe final da crise do Império Romano do Ocidente, né, foi levado pelas invasões bárbaras
Aí nós temos, dada a origem aos reinos bárbaros, os ostrogodos, na Itália, francos na Gália, eram os mais perversos aí. Os ângulos e saxões na Inglaterra, visigodos na Espanha, vândalos na África, beleza? A tomada de Roma no ano de 476 por Odoacro, depondo Rômulo Augusto, simbolizou o fim da Idade Antiga e o começo da Idade Média. Então você já tem aí uma outra informação. Início da Idade Antiga, ou seja, a história ela foi dividida em períodos por imperadores, ou melhor, por historiadores europeus, e nós temos aí os marcos, né, da história. Nós temos a Idade Antiga e a Idade Média. Então, nesse caso, o que nos interessa é a Idade Média, que teve início em 476 com o declínio do Império Romano e seu fim, né, o fim da Idade Média com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Então, galera, o que declina é o Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente, comumente chamado de Império Bizantino, ele vai ficar intacto, tá? Pelo menos até 1453, tá? 1453, com a tomada dos turcos otomanos, né? Os turcos otomanos tomam Constantinopla, beleza? Bom, seguindo aqui, o fim do Império Romano do Ocidente e as invasões bárbaras, até o fim do século VI, os povos germânicos francos, anglo-saxões, suevos, visigodos, ostrogodos, alamanos e vândalos, né? Do século VIII, os mouros, árabes, muçulmanos, e do século IX ao X, os vikings e magiares, né? São os famosos húngaros, beleza? Bom, entre os povos bárbaros que invadiram o Império, destacamos principalmente os francos e árabes, pois interferiram diretamente na realidade medieval e contribuíram decisivamente no processo de formação e consolidação do sistema feudal. A chegada dos árabes vai ocorrer na Europa a partir do século VII, do século VIII, ok? Os bárbaros saem da península, ou melhor, os árabes muçulmanos saem da Península Arábica, eles avançam por todo o Oriente Médio, ok? Chegam no norte da África e eles ocupam a Península Ibérica, beleza? E ocupam a Península Ibérica, tranquilidade? Bom, esses árabes muçulmanos do século VII, eles são derrotados, a gente vai ver daqui a pouco, né? São derrotados pelos francos, né? De Carlos Martel, o mordomo do palácio. Enfim, né? Os bárbaros, os chamados árabes muçulmanos, essa galera aí, monoteísta, ela vai fazer muitos, né, atritos, claro, não só por parte da culpa deles, mas também pelos cristãos, onde eles disputam o comércio no Mediterrâneo. Porém, os árabes, os muçulmanos, também chegam à Grécia, onde eles tomam alguma parte da cultura grega. Eles são influenciados pela filosofia grega, inclusive a filosofia de Aristóteles. Beleza? Então, vamos seguindo aqui, ó. Já é uma outra estrutura, né? A formação do reino dos francos, como nós falamos aqui, a decadência do Império Romano do Ocidente, a ruralização da economia por parte dos romanos, a descida, né, dos bárbaros do norte, atravessando o rio Danúbio e adentrando no Império Romano para o sul, formou a Europa como nós a conhecemos hoje. E dos vários reinos formados ali na Europa, vamos destacar o reino dos francos. Beleza, guerreiros? Se inscreva aqui no nosso canal, se inscreva aí, galera, se inscreva. E a gente vai agora partir aqui para a questão do reino dos francos, beleza? O reino dos francos, que são questões, é assunto que comumente cai na prova da SpaceX, beleza? Cai na prova da SpaceX. Vamos que vamos aqui.
O reino dos francos. O reino dos francos. Vamos que vamos. Em 480, Clovis, neto de Meroveu, assumiu o comando dos francos e, após alguns combates e lutas, conseguiu reunir e unificar todas as tribos francas. Todas as tribos francas, dando início à dinastia merovingia. Ok? Então, esse reino dos francos, eles, com apoio da Igreja Católica, apoio da Igreja Cristã, também, certo? Eles, ou seja, os bárbaros, os povos bárbaros, eles desconheciam o Estado, desconheciam ideologia, desconheciam a questão ideológica, a política, ou seja, o Estado centralizado. Então, isso era uma coisa comum dos bárbaros, inclusive dos francos, beleza? Então, a questão de descentralização política já era uma característica desses povos bárbaros, ok? Mas, diante dessa situação, após o declínio do Império Romano do Ocidente, nós temos aqui o Clovis, da dinastia merovingia, que ele conseguiu aí unificar todas as tribos, pelo menos a maioria das tribos francas. Então, o Clovis é considerado aí o unificador, certo? O unificador das tribos francas, provocando o quê? A formação do Estado, a formação de um reino franco. Beleza? Bom, teve início o reino dos francos com o Clovis e o processo de organização do Império Franco, que após alguns anos se dividiu em 3 regiões. A região da Neustria, a da Austrásia e Borgonha, ainda tendo a Aquitânia como área autônoma sendo objeto de saques e cada uma das outras regiões. Já eu mostro para vocês aqui, certo? O mapa de como ficou aí esse reino dos francos. Cada região franca era administrada por um major-domus ou prefeito do palácio, uma espécie de prefeito que administrava cada uma das 3 regiões. A decadência da dinastia merovingia ocorreu com seus 3 últimos reis, chamados de reis indolentes, que permitiram o fortalecimento da figura do major-domus e o seu consequente enfraquecimento. Beleza? Então, olha só o mapa, o reino dos francos. Então, nós temos aí a região da Austrásia, Neustria, Aquitânia e Borgonha, ok? Então, a dinastia merovingia de Clovis deu início a esse processo de unificação dos povos francos, ok? Bom, nesse processo de enfraquecimento, após a morte de Clovis, o reino dos francos foi administrado por reis indolentes, os chamados reis indolentes, certo? Os reis indolentes. E aí nós temos o enfraquecimento dos reis merovingios. Destaca-se a figura de Pepino de Heristal, que reuniu as 3 mordomias sob o controle de seu filho Carlos Martel. Aumentou o prestígio do major-domus ao vencer os árabes, olha eles aí de novo, na Batalha de Poitiers. Então, mais uma aqui informação importante. Os muçulmanos, como eu falei para vocês, adentram na Península Ibérica pelo norte da África, atravessando ali o Estreito de Gibraltar, certo? Os muçulmanos tentam invadir a Europa Central, mas são contidos por um major-domus chamado Carlos Martel. Bom, na Batalha de Poitiers, 732. Pepino o Breve, que aproveitando-se da fraqueza do rei Childerico III, o depôs em 751, com o apoio do Papa Zacarias, finalizando a dinastia merovingia e dando início à dinastia, finalizando a dinastia merovingia e dando início aí à dinastia carolíngia. Beleza? Bom, o reino franco, dinastia carolíngia. O reino do Franco, dinastia carolíngia, iniciada por quem? Pepino o Breve.
ocorreu a formação dos estados pontifícios após a sua vitória contra os lombardos na Península Itálica. Com a morte de Pepino Breve, iniciou-se um conflito entre seus filhos, Carlomano e Carlos Magno. Destaque aqui para Carlos Magno, sendo que esse último venceu a disputa e assumiu o trono definitivo no ano 771. Bom, o Carlos Magno, no ano 800, o Papa Leão III coroou Carlos Magno como imperador e durante seu governo os francos conheceram seu auge, tornando-se até o império. Já a gente comenta tudo isso. Foi consolidada a aliança com a igreja, iniciada por seu pai, Pepino Breve. Relações de suzerania e vassalagem, relações de poder criadas de tradição bárbara, em que o chefe doava terra em troca da lealdade, ou seja, em troca do comitatus. Comitatus ou lealdade, fidelidade. No governo carolíngio, que foram criadas as capitulares, as leis escritas, e ocorreu a expansão do cristianismo para toda a Europa, pois Carlos Magno subjugava e executava todos aqueles que não se convertiam. Tá certo? Então, destaque para a dinastia carolíngia, fundada por Pepino o Breve, onde seu filho Carlos Magno, que conquista o poder, vai dar continuidade à obra do pai, aliança com a igreja cristã, a igreja romana. Essa aliança da igreja cristã romana com o Império Carolíngio, certo? A igreja precisava da força militar, de um poder temporal para defender o poder espiritual da igreja, ok? Ameaçado ali pelo Império Bizantino, porque desde Justiniano, imperador do Império Romano do Oriente, né, havia ali, por parte de Justiniano, a tentativa de reunificar os territórios do antigo Império Romano, ok? Algumas investidas bizantinas na Península Itálica, fora os bárbaros vindos do norte da Europa. Então, em relação a isso, a igreja do Papa Leão III, né, ele buscou aí o apoio militar de Carlos Magno. Por outra hora, Carlos Magno necessitava da ajuda da igreja, pois essa ajuda da igreja ela favoreceu a formação de uma burocracia, né, de uma burocracia estatal do reino dos francos. Como a igreja, o clero, né, ele detinha o conhecimento intelectual, né, o conhecimento da escrita, então ocorre aí a instituição, né, do latim, que vai se tornando ali, né, o idioma dos francos misturados, né, com os dialetos, né, francos e tal, vai dar origem ali ao idioma francês, enfim, mas ocorre a formação de uma burocracia. Os monges copistas, né, também aparecem nesse cenário. A criação das capitulares seria um código, uma constituição dos francos, beleza? Então, a aliança entre o Estado franco e a igreja, certo? Foi uma aliança recíproca, ou seja, ajudou ambas as partes. E claro que nas vitórias, nas guerras desses francos, a igreja ganhava também feudo. Por quê? Feudo, a terra, né? O feudo, a terra, ganhava um benefício, porque era comum dos povos francos, dos povos bárbaros, tá? A busca pela lealdade, ou seja, um suzerano, um rei, entregava, né, o espólio de guerra, a terra, ou seja, o feudo, a uma nobreza de guerreiros em troca da fidelidade. E a igreja também ia conquistando essas terras. Tá? Muitos bispos, por exemplo, da igreja, eles eram senhores feudais também. Show de bola? Então vamos lá. Ó. A dinastia carolíngia, observe aí o mapa também aqui, que vai ser, né, dividido após a morte do filho de Carlos Magno, Luís, né, o Piedoso. Então vejam só, em 814 morreu aí o Carlos Magno, a quem sumiu o filho dele, Luís, o Piedoso, que era totalmente controlado e influenciado pela igreja, demonstrando fraqueza
perante Roma. Tá? E após a sua morte, em 840, ocorreu a luta entre os 3 filhos dele. Tá? Também durante o governo de Luís o Piedoso ocorrem as novas invasões, né? Os árabes pelo sul, os vikings pelo norte e os magiares, tá? Os magiares, os húngaros pelo leste. Então, um conjunto de fatores aí enfraquece, né, o governo de Luís o Piedoso. Beleza? E aqui nós temos, né, os 3 filhos de Luís, o Lotário Carlos o Calvo e Luís o Germânico. Esse conflito só foi solucionado em 843 com a assinatura do Tratado de Verdun. Assinatura do Tratado de Verdun, que dividiu aí o Império Carolíngio, o Império do Sacro, né, o Sacro Império Romano Germânico, certo? Dividido ali para os 3 filhos. Então, observe aí o mapa. Vamos dar uma ampliada aqui. Né? Carlos o Calvo ficou com a França Ocidental, o Lotário com a França Central, ok? E Luís o Germânico com a França Oriental. Tranquilos? Então, tudo isso provoca, né, contribui para a descentralização política da Europa, que já vinha acontecendo essa descentralização desde os tempos, tá, da crise do Império Romano, beleza? Então aqui, ó, após a morte de Lotário, a Latoringia acabou dividida, promovendo uma nova reordenação. Então observe aqui, ó, a parte oeste da Latoringia ficou com Carlos o Calvo, ok? E a Latoringia Oriental se reunifica aqui com a França Oriental. Então, só a nível aqui de curiosidade, essa região aqui vai ser, né, reunificada e reformada o Sacro Império Romano Germânico, beleza? E aqui, ó, essa parte ocidental da Latoringia, mais atual França. Né? Nós temos aí o reino da França. O último rei da dinastia carolíngia a governar a França foi Carlos, sendo substituído depois, né, pelo Hugo Capito. Ok? Beleza? Então vamos que vamos aí, senhoras e senhores, para a nossa primeira questão. Vamos resolver aí a nossa primeira questão. No ano 800, Carlos Magno foi coroado imperador na condição simbólica de sucessor dos Augustos. Esse ato representativo da reconstituição de um sistema imperial no Ocidente europeu consolidava a aliança tradicional entre os reinos dois e a vínculo fortalecido pelo combate à expansão naquela região do continente. Então vamos lá. Vamos achar aí a alternativa que encaixa nesses espaços vazios. Bom, no ano 800, Carlos Magno, pertencente ao reino dos francos. Então já temos aqui o reino dos francos. Vamos botar o F. Ok? Vamos eliminar a letra B e a letra D. E há vínculo fortalecido com combate à expansão. Vínculo fortalecido com quem? Com seita cristã albiginense, né, ou albigense. Isso aqui é uma seita cristã considerada pela cristandade, certo, como um movimento herético, certo? Um movimento herético, beleza? Bom, então tá fora esse aí. Reino dos francos e a igreja cristã romana e a expansão dos muçulmanos islâmicos. Então tá aí a resposta correta. Na letra E, nós temos os francos, a igreja cristã romana e bizantina. Expansão bizantina não é esse caso. Beleza? Então a resposta correta dessa questão
Letra C. Show? Agora, olha essa questão aqui da SpaceX, questão da SpaceX, 2006, vamos lá, certo? Vamos resolvendo aí, questão da SpaceX, 2006, ok? Destaquem aí, vamos lá. A Idade Média é o longo período da história ocidental que se estende do século V ao século XV. Os fatos que marcaram seu início e fim foram o apogeu do Império Bizantino e a Guerra dos 100 Anos, a queda do Império Romano do Oriente e o Renascimento. Guerra dos 100 Anos ela teve início em 1337 e foi até 1453, certo? 1337, 1453. Então ele fala aqui, ó, o início da Idade Média são os marcos, tá, galera? São os marcos, não é o apogeu do Império Bizantino. Na letra B, a queda do Império Romano do Oriente e o Renascimento. A queda foi do Império Romano do Ocidente, 476. Na letra C, queda do Império Romano do Ocidente e a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. E na letra D, a divisão do Império Romano do Ocidente e Oriente e ocupação da Península Ibérica pelos árabes. A ocupação da Península Ibérica foi a partir do século VIII. E aqui, ó, século XV. A coroação de Carlos Magno foi no ano 800, portanto, no século VIII. E o término da Guerra dos 30 Anos. Bom, se for a Guerra dos 30 Anos, a guerra envolvendo os países, os principados europeus, devido a questões religiosas, a Guerra dos 30 Anos começou em 1618 e foi até 1648. Então, veja aqui que claramente é uma questão que envolve aí o conhecimento do aluno, que é o tempo cronológico e o tempo histórico, ou seja, os fatos. Resposta correta dessa questão é a letra C. Ok? Letra C. Tranquilos? Então, vamos que vamos aqui. Para mais uma informação, agora, olha, o feudalismo. Então, vamos que vamos aqui, ó. Feudalismo. O feudalismo, após compreendermos como ocorreu a desagregação da Idade Antiga e com ela o Império Romano do Ocidente, assim como nós observamos até agora, né? Os novos reinos, precisamos entender a formação do sistema político-econômico vigente na Idade Média, o feudalismo. Então vamos lá. O conceito de feudalismo é o modo de produção feudal, que foi o conjunto das características sociopolíticas e econômicas existentes na Europa Ocidental do medievo e resultou a fusão dos elementos romanos com elementos bárbaros germânicos. No bloco anterior, nós falamos sobre esses elementos romanos, né? Vamos botar aqui a seta para esse lado, os elementos romanos com elementos germânicos. Então, você que prestou atenção aí, viu que nós falamos do comitatus, que era também a busca pela fidelidade da nobreza de guerreiros dos bárbaros, né, dos francos. Os reis, né, francos entregavam benefício, ou seja, a terra. Já os elementos romanos, vamos botar aqui dois. O colonato, que consistia no arrendamento de terras, né, a colonos, ok? E o cristianismo. Vamos botar aqui o cristianismo. Então, nós temos dois elementos romanos, o colonato, que é a entrega. Então, o proprietário da terra, o dono de uma vila,
de um latifúndio, certo? Ele arrendava a terra. Quem arrendava essa terra, ele pagava com o quê? Pagava com trabalho, pagava com tributos, ok? Você tem aí o sistema do colonato. Eu costumo dizer que o colonato é a transição, né, do modo de produção escravista para o modo de produção feudal. Então, essas duas instituições aqui, elas vão se fundir, beleza? Elas vão se fundir, ok? Provocando a formação do feudalismo. Então, eles aí, ó, formação do feudalismo, os elementos romanos. Aqui nós temos as vilas, unidades econômicas, grandes propriedades agrárias, o clientelismo, relação da dependência pessoal entre indivíduos, colonato, fixação do colono na terra, e o cristianismo, a fé católica adotada na crise do Império Romano. Beleza? Os elementos germânicos, economia agropastoril, o comitatus, relações de fidelidade entre o chefe e seus guerreiros, o benefício, concessões de terras em troca de fidelidade. Ok? Então, relações de fidelidade. Então, o cara recebe o benefício, né, que a gente vai chamar de feudo, né, concessão de terras em troca de fidelidade. Bom, descentralização do poder, que ó, importante pra caramba. Descentralização do poder é um elemento resultante da fragmentação do Império Romano, mas também presente na sociedade germânica, beleza? A ideia ali, né, de distribuir terras e dar autonomia para essa nobreza de guerreiros que recebia terra. Período medieval, isso aqui é bem clássico, né, bem debatido pelos professores de história, né, na sua vida escolar. Então, período medieval, a gente tem aí a Idade Média, iniciada em 476, com a decadência do Império Romano do Ocidente, até a 1453, com o declínio do Império Romano, ou melhor, com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, beleza? Então, vamos lá. Esse período medieval, vamos dividi-lo em duas partes. A Alta Idade Média, século V ao XV, e a Baixa Idade Média, do século X, né, Alta Idade Média, caramba, Alta Idade Média, do século V ao X, e a Baixa Idade Média, do século XI ao XV, beleza? Então, nós temos aqui período relativo à formação do apogeu do feudalismo. Então, vamos fazer aqui, ó, esse gráfico, século V, tá? Vamos subindo aqui, ó, ao século X, beleza? Então, no século X, nós temos o apogeu do feudalismo, ok? Século X, século XI. Do século XI, nós vamos ter o declínio. Do século XI, então, vai bater aqui no século XV. Declínio do feudalismo, beleza? E essa imagem aqui, ó, de uma igreja, né, de uma catedral católica, ela foi fundada aqui lá pelos anos 805. Então, qual foi o objetivo de eu trazer essa questão para você? O objetivo é te mostrar, certo, que na Idade Média se desenvolveu, sim, cultura, tá? Aquela máxima negativa de que a Idade Média foi a Idade das Trevas não existe, ok? Ocorreu o desenvolvimento da cultura na Idade Média. A própria as capitulares de Carlos Magno, né? Um código, uma constituição do Reino Franco, né? Uma constituição escrita, beleza? Então, isso tudo demonstra aí que na Idade Média teve sim cultura, beleza? Então vamos aqui. A economia feudal, vamos lá, vamos destacar aqui a economia feudal. O feudo, que consistia em um latifúndio, que era a principal unidade residencial produtiva do feudalismo, ou seja, a base da vida da produção na época feudal, pertencente a um senhor, elemento do clero ou da nobreza, dividia-se em 3 áreas produtivas básicas. Aí vamos destacar
que aconteceu? Vamos lá. Enfim, o manso senhorial, certo? O manso servil, ok? E o manso comunal ou terras comunais, tá certo? Vamos lá. Aqui nós temos manso senhorial, produção pertencente ao senhor feudal. O manso servil, parte da produção era dos servos e outra parte para pagamento das obrigações. E as terras comunais, bosques, florestas, pântanos, predomínio das atividades agrárias. Então, era uma área comum a todos os membros, né, a toda aquela sociedade que moravam em um feudo, ok? Os feudos eram autossuficientes, produziam o que necessitavam, produção de subsistência para o próprio consumo do feudo, atividade mercantil fraca, ou seja, comércio à base de trocas, ou seja, comércio reduzido, beleza? Havia circulação de moeda, tá? Daí que a gente chama de comércio reduzido, tá aqui, ó, pouca circulação monetária. Uso de mão de obra servil com baixo nível técnico, ok? Mas no século X, no século XI, ocorreu ali, né, o desenvolvimento de técnicas agrícolas, como o sistema trienal de cultivo, a criação e desenvolvimento da charrua, beleza? E vamos lá, a política feudal. Então, olha só, foi retrato da desagregação do Império Romano e do ajuste que ocorreu nessas relações com as invasões bárbaras. O poder político era descentralizado, ou seja, cada senhor feudal controlava o seu próprio feudo. O território era entregue a um vassalo por um suzerano por meio de cerimônia de homenagem. Mais na frente a gente vê essa homenagem. Apesar da fragmentação do poder, existiram monarquias feudais, mas os reis comandavam apenas os seus feudos. Beleza? Então, os monarcas feudais, os reis, só controlavam o seu feudo. Ou seja, na medida em que Carlos Magno começa lá atrás, no reino dele, a doação de terras, né, de benefício, em troca do comitatus fidelidade, ele foi entregando terras aos condes, aos duques, aos marqueses. Esses marqueses que faziam a segurança da área ali, nas fronteiras do império, certo? Essa nobreza, ela se fortalece, porque eles ganham, além do feudo, eles ganharam também autonomia política, econômica, jurídica sobre os seus servos. Por exemplo, os servos obedeciam apenas ao seu senhor, ok? Ao seu senhor. Então, um suzerano, por exemplo, não mandava nos servos de seu vassalo, tá? Havia aquela troca de dependência e fidelidade. Então, é um efeito cascata, beleza? Então, o suzerano, ele só tem a fidelidade de seu vassalo. E o juramento de fidelidade, né, a prestação da homenagem, isso era muito levado a sério, beleza? Bom, e aí o destaque que eu fiz aqui para vocês, ó, esse modelo político teve sua consolidação na região da Gália, atual França, no Império Carolíngio, um dos responsáveis diretos pela síntese equilibrada, como afirmada pelo historiador Perry Anderson, dos elementos romanos e germânicos, pois, ao distribuir aos seus principais comandantes em troca de lealdade e dividir o império em condados e marcas, Carlos Magno consolidou o sistema feudal, vigente até o surgimento dos estados modernos a partir do século XIV, né, com a formação dos estados nacionais modernos, beleza? Então, a fragmentação, a descentralização política começou lá atrás com Carlos Magno e depois Luís o Piedoso, após a morte dele, veio o Tratado de Verdun, divisão do império de seus 3 filhos, e aí esses, né, reis aí descendentes de Luís não conseguem manter o controle sobre seu território, beleza? E nem mesmo no Sacro Império Romano Germânico existia a figura do imperador, beleza? Mas que ele não tinha o controle político sobre os principados, os outros estados germânicos.
Beleza? Bom, aqui nós temos a sociedade, meu Deus, sociedade feudal, a sociedade feudal, ok? Aí nós temos a sociedade feudal que vivia no meio rural. Então, sociedade estamental, tá? Sociedade estamental, beleza? Não admitia mobilidade social, ou seja, os elementos do terceiro estado não subiam para o primeiro ou segundo estado. Então, sociedade estamental, dividida aí, faço a pirâmidezinha, né, ou o triângulozinho, coloca aí o clero, a nobreza e os trabalhadores. Tranquilos? O clero, que nasceram para orar, essa divisão estamental, ela é justificada pela igreja. A nobreza, que nasceu para guerrear, tá? E o grupo dos trabalhadores. Trabalhadores livres, trabalhadores considerados servos, que estavam presos à terra e obrigados a pagar, né, tributos, beleza? Vamos ter a existência dos vilões, das pessoas que moravam em vilas, tá? Que pagavam poucos impostos aos senhores feudais. E é dentro desse terceiro estado que é a formação de uma classe social, dentro do terceiro estado, que vai, né, trabalhar com as atividades comerciais, bancárias. Estamos falando da burguesia. Ok? Bom, a existência aí das três camadas sociais, chamadas de estados, ou estamentos, ou ordem. Tá? Então, nós temos o primeiro estado, o clero, elementos da Igreja Católica, proprietários de feudos, e tinham a função social de rezar. Ou seja, uns nasceram para orar, outros para lutar, como temos aqui, e outros para trabalhar. Aí nós temos os camponeses, os despossuídos, tinham a função social de trabalhar e constituíam os laboratórios, certo? Laboratório, labuta, trabalho. Show de bola? Então vamos que vamos aqui. Bom, o critério de posição social dava-se pelo nascimento e da posse de terras. Então, vamos lá para o grupo dos senhores feudais. Um senhor feudal, tá? Tinha um feudo. E esse senhor feudal, após a sua morte, né, a terra dele, o feudo, era transmitida para o seu primogênito, tá? Apenas para o seu primogênito, beleza? Bom, a profunda desigualdade social, a servidão e servos eram trabalhadores semilivres, ou seja, apesar de não serem mercadorias, como os escravos, tá? Não eram mercadorias, como os escravos, estavam presos à terra e eram obrigados a prestar uma série de obrigações em troca de proteção e local para viver e trabalhar. Existiam as relações de fidelidade entre senhores feudais, que a gente chama de relação de suzerania e vassalagem, beleza? Suzerania e vassalagem. E agora, olha só, as tributações, as obrigações servis, tá? Então, muita atenção aqui às obrigações servis. Nós temos a corvéia, dias de trabalho semanal gratuito dos servos ao senhor feudal em seu manso, a talha, divisão da produção servil no manso servil, banalidades, taxas pagas pelos servos pela utilização das instalações do feudo, ok? A utilização do celeiro, do moinho, do forno, captação, imposto pago por cada servo individualmente, tostão de Pedro, imposto pago para manter a capela, a mão morta, imposto pago para transferir o lote de um servo falecido para seus herdeiros, formariagem, imposto pago para se casar. Vejo que a vida do servo era fodinha, né? E aqui a albergagem, né? Dever de oferecer hospedagem aos nobres, né? Albergagem, hospedagem, show de bola. Então, esses são os principais tributos pagos pelos servos. Além disso, tinha as primícias, nas primeiras colheitas, parte das primeiras colheitas eles tinham que entregar à igreja, tá? O dízimo também. Então, primícias e dízimos aí são tributos pagos pelo servo à igreja.
Então vamos que vamos. Para o próximo item. As relações de suzerania e vassalagem. A relação de suzerania e vassalagem surgiram da tradição germânica, a do comitatus e benefício, consolidadas durante o governo de Carlos Magno, no intuito de controlar o território. Essas relações prestavam as seguintes características. Suzerano, proprietário que doava o feudo, questão de prova isso aqui, importante pra caramba. Tá? Entre os seus principais direitos e deveres destacava proteção militar e assistência aos seus vassalos, receber de volta o feudo em caso de morte sem herdeiros. O vassalo, pessoa que recebia o feudo, entre os seus principais direitos e deveres destacava-se o serviço militar junto ao suzerano, libertar o suzerano caso fosse capturado, homenagem, juramento de fidelidade do vassalo ao seu suzerano e investidura, entrega do feudo do suzerano ao seu vassalo. Tá? Então, nós temos aqui, essa relação era basicamente o seguinte: servo trabalhava, pagava seus tributos e obrigações ao senhor feudal, em troca protegia o servo, além de permitir seu acesso à terra, porém, anteriormente citado, não era livre e dependia da autorização para sair do local. Bom, os vilões constituíam um segmento diferente no estamento dos servos, pois eram camponeses livres, observe, eles eram pertencentes ao terceiro estado, que entregavam suas terras em troca de proteção do senhor feudal, além de livres, pagavam menos tributos e obrigações. Tranquilos? Então, vamos que vamos aqui. A cavalaria, diante das constantes guerras que viviam os reinos medievais, em virtude das invasões bárbaras e das disputas de poder, surgiram os grupamentos organizados como para combate, nomeados cavalaria. Cavalaria medieval para valorizar a honra, a lealdade e a fidelidade, principalmente por defender a igreja, acabaram tornando-se inspiração dos romances e para a literatura, destacando-se as canções do trovadorismo. Já vi isso aqui em questão de Spessex, canções do trovadorismo, importante pra caramba, tá? Então você tem a literatura cavalaresca, beleza? Chamada de trovadorismo, que por muitas vezes transformaram suas ações em mito. A cavalaria também foi responsável pela origem de ordens religiosas, como a ordem dos templários e dos hospitalários. Ok? Bom, questões. Vamos lá, nossa questão desse nosso último bloco. Né? Vamos lá para as questões. Vamos resolvendo aí. Certo? Vamos resolvendo. Deixa aí o seu like no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, quem não é inscrito. Show de bola? Então, vamos que vamos aqui. Tá? Para a nossa primeira questão. Ao desejo de dar uma forma e um estilo ao sentimento, não é exclusivo da arte e da literatura. Desenvolve-se também na própria vida, nas conversas da corte, nos jogos, nos desportos. Se, por conseguinte, a vida pede à literatura os motivos e as formas, a literatura, afinal, não faz mais do que copiar a vida. Na Idade Média, essa relação entre literatura e a vida foi exercida principalmente pela vassalagem, pela guilda, cavalaria, comuna ou monarquia. Beleza? A reunião ali de artesãos, tá? A vassalagem, né? A relação de suzerania e vassalagem entre o senhor e seu vassalo. Nós temos a cavalaria, a comuna, na tradução literal dessa palavra seria muros, né? Então, a comuna aqui, os muros que protegiam as feiras, ou seja, as feiras muradas, eram chamadas de comunas, ou seja, de burgos, tá? Os burgos. E aí, comumente, hoje nós chamamos de cidade. E a monarquia, né? A monarquia, ou seja, né, havia ali uma descentralização política,
né? Havia os monarcas, os reis, mas que só tinham autoridade sobre seu feudo, e só no século XIV é que nós vamos ter ali a consolidação, né, de monarquias nacionais modernas, começando ali pela consolidação da monarquia portuguesa. Então, a resposta correta dessa questão, opa, passou aqui, a cavalaria, beleza? A cavalaria. Então, vamos que vamos aqui para a próxima questão, número 2, SpaceX 2019, questão bem recente aí. Veja só, o mundo feudal baseava-se em uma sociedade rigidamente hierarquizada, na qual os indivíduos encontravam-se subordinados uns aos outros por laços de dependência pessoal. Havia uma grande massa de camponeses presos à terra que viviam sob o domínio dos senhores feudais e que se dividiam em 2 grupos com características particulares. E agora, questão super fácil aí, nós temos na letra A, suzeranos e vassalos, cavaleiros e soldados, servos e baixo clero, né? No primeiro estado ali você tem a subdivisão do clero, né? Em alto clero e baixo clero, geralmente pessoas do grupo dos trabalhadores, do terceiro estado, que adentravam no seminário, estudavam, tinha que pagar também, certo? E aí acabava se ordenando padres. Temos os servos e vilões na letra E, e salteadores. Então, a resposta correta aqui, ó, tem que ler com atenção essa questão, tá? Veja, começando aqui, ó, pela terceira linha. Havia uma grande massa de camponeses presos à terra, que viviam sob o domínio dos senhores feudais e que se dividiam em 2 grupos com características particulares. Esses 2 grupos são das massas, os servos e os vilões. Ok? Vamos mais uma? Olha só. A mobilidade social era rara. A mobilidade social era rara. Quem nascia servo continuava servo para sempre. Havia ali aquela questão, né? A condição de nascimento da pessoa determinava a ordem em que ele seria, né, considerado. Se é trabalhador, se é guerreiro ou se é orador. Então vamos lá. Trabalhando nas terras do Senhor. Quem nascia nobre, morria nobre, sempre lutando pela defesa e ampliação de suas propriedades. Aí o Nelson Piletti Arruda, onde eles pegaram esse trecho. As relações descritas acima eram típicas da sociedade renascentista, capitalista, feudal, mercantilista e humanista. A renascentista, a gente vai ver, vai começar ali por volta do século XIV, século XV, né? A cultura europeia, né? Nós vamos ter um movimento cultural, tá? O capitalismo, a gente vai chamar de capitalismo primitivo, mercantilismo, capitalismo comercial, da Baixa Idade Média. Nós temos aqui as relações descritas, era típicas da sociedade feudal, e aí? Mercantilista, né? O mercantilismo, o capitalismo comercial, século XV, XVI e assim, e 17, 18. Depois o liberalismo, né, vai superar gradativamente o mercantilismo. E o pensamento, né, relações descritas acima eram típicas da sociedade humanista, né? O humanismo, na verdade, é um movimento intelectual, né, fundado, ou seja, originado e desenvolvido na Baixa Idade Média. Então, a resposta aqui é letra C. Beleza? Resposta letra C. Questão de número 4. Questão de número 4. Olha só, SpaceX 2016 também. O século X é caracterizado na Europa pela desestruturação do Império Carolíngio e pelas invasões de outros povos. Esta situação acabou intensificando o processo de ruralização já em andamento e a procura da proteção militar oferecida pelos nobres e guerreiros, por parte das pessoas pobres ou com menos recursos. Era o início do que ficou conhecido como feudalismo. As instituições feudais se originaram de elementos romanos e germânicos. São elementos germânicos. Então, cuidado na prova, galera, que se você ler rápido, né, você acaba pensando que ele está falando na fusão dos elementos germânicos romanos. Você lê rápido, são elementos românicos. Então, tem que ter calma aí
para fazer essa prova de história da SpaceX, tá? Então ele está pedindo aqui, são elementos germânicos. Quem lembra aí de cabeça esses elementos germânicos? Mas vamos aqui para as alternativas. Economia agropastoril, comitados e o benefício. Na letra B, comitados, fragmentação do poder político e benefício. Na letra C, o colonato, comitados, fragmentação do poder político. A letra D, comitados, benefício, colonato. E a letra E, fragmentação do poder político, economia agropastoril e o benefício. Então, observe aí que é uma questão, né, típica da SpaceX, questão de memorização, tá certo? Então, a resposta aqui, ó, economia agropastoril, elementos germânicos, comitados, a lealdade e o benefício, a entrega da terra conquistada em guerras. Ok? Vamos mais uma? Olha só, questão da PUC mais semelhante aí ao que a SpaceX cobra. Vamos lá. Textos de todos os povos falam do excesso e do peso do pagamento de tributos, incluindo os camponeses ou servos da gleba medievais. Aqueles servos que moravam ali nos mansos servis, que eram presos à terra, mas não eram mercadorias e tinham que pagar os tributos, tá beleza? Servos da gleba, no ocidente da Europa. Para estes, das várias obrigações, cita-se o pagamento de tributos em espécie e fornecimento de mão de obra gratuita para o reparo de pontes, estradas, canais, etc. Respectivamente com os nomes de. Então, das várias obrigações, cita-se o pagamento de tributo em espécie e pagamento de tributo em espécie e fornecimento da mão de obra gratuita. Destacamos aí Corvéia, Atalha, o censo, captação é imposto per capita, imposto por cabeça, banalidade, talha, Corvéia, taxa de casamento e mão morta, né? Taxa de casamento não era dessa forma como era chamado esse tributo, né? Que um servo para casar tinha que pagar. Então a resposta aí é a talha e a Corvéia. Show de bola aí, galera? Então é isso aí, né? Um abraço. Vamos que vamos, galera. Valeu, Brasil!